Muito boa noite, amigas e amigos da telinha, do Facebook, do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sextou. Hoje com a presença da Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, gente. Hashtag sextou. Hoje a chapa passou de quente, hein? Não sai daí que a coisa hoje vai ser na veia. Tá com a gente também o Aldney pela primeira vez. Muito bem-vindo, Aldney. Boa noite a todos, obrigado aí pela presença, pelo convite, né? Aí, como a Fê falou, lição do Emmanuel, o pé no peito. Vamos aí. Não é brinquedo não. E como convidado especial, nosso querido Otávio. Muito bem-vindo, Otávio Amaral. Diga lá. Oi, gente. Oi, mãe, de novo. Como se não tivesse visto ontem, hoje. Estamos de volta. Otávio, presta atenção na carinha da sua mãe. Olha quando você começa a falar como ela fica. Ai, mas ele é lindo. Estou Ela tá em cima, né? monitorando. Ô, gente, o Sextou é um programa que a gente faz ao vivo toda sexta-feira. O programa é voltado para o público mais jovem, assim como nós, não é? E a gente está estudando o livro do Emmanuel, Pensamento e Vida. Hoje a gente vai estudar o capítulo número 20, Hábito. Como o Aldney falou, é lição pé no peito do Emmanuel, não é brinquedo não. E eu tô estreando uma câmera nova hoje, ó, tô olhando de frente, ó, e às vezes eu olho para cima assim que eu tô olhando os meus controles, mas pelo menos eu fico assim, como eu tava ficando, né? Então aí fica um pouco melhor. Então, sextou, tá no ar e vamos começar a trabalhar, não é? Então, Vambora, Fernanda, quer dar o gente. pontapé inicial? Deixa comigo. Boa noite para esse povo todo lindo do chat. Nico Lourenço, Vanessa Cariati, Antônio Silvino. Acho que ele é pai do Aldinei. Ai, que coisa mais fofa do mundo. Andréa Sadoco, da Nossa Vida, presente no chat. Gabriel Santos da Silva, se segura aí que a chapa vai esquentar pro seu lado, hein? Sônia Ferreira, Deia Cariati, também do áudio. Ai, mãe Sônia, tudo bom com você? Deia Cariati, boa noite. Paulão, boa noite. Lauritas, boa noite. Todo mundo aí com a gente. Thaís Petrocelli, boa noite, lindona. Carlão tá numa versão diferente hoje, hein? Cola nele. Não é brinquedo não, hein? Alejandro Vera Olha está de só, folga, Alejandro mas Vera. está presente. Doutor Alejandro Vera na área. Carlão tem que estrear com uma nova frase de para-choque. Também acho, viu, doutor Alejandro? Ele disse que ele não vai dizer frase de para-choque hoje, olha só. Sofia Frase de- Roncato, boa noite. Patrícia, boa noite. Janete Tinoco, gente, a gente ama muito vocês, viu? Tava com saudades, fiquei de fordinha semana passada, só vendo vocês pelo chat. Amo vocês de paixão. Lição 20 sextas-feiras juntos. Ó, É isso aí, não é brinquedo não. Não é brinquedo não, lição muita coisa. 20 sextas-feiras juntos, todas as sextas às 20 horas. Hoje tudo tá 20. Hábito. Igual a nossa idade, Fê. Igual a nossa idade, minha e do áudio. O mais velho hoje aqui é o Otávio. Isso aí. Só que eu vou contar um segredinho para vocês. Hoje sou eu que estou controlando câmeras e áudios. Ha, ha, ha. Mas não se pode E elogiar mesmo. Se alguém quiser que Ó. alguém seja derrubado, escreve no chat, por favor, que a tia Fê vai dar um jeitinho hoje. Olha com a aqui, tocha ó. hoje. Você pode dar dinheiro, você pode dar conforto, você pode dar o que você quiser, mas não dá poder. Não dá poder porque não dá certo. Minha carinha, ó. Carmen, boa noite. Está com a gente também no chat. Gente, lição de hoje, hábito. Lembrando que semana passada a galera falou sobre prosperidade. E Emmanuel vem desencadeando os assuntos desse livro sempre para a gente entender passinho por passinho, né?
Lembra, esse livro, Pensamento e Vida, é hashtag sensacional. Cartilha de estudo da galera que está preparando para reencarnar. Então, Maurício Moras, é o seguinte, cola no texto. Tá com dúvida do que está rolando? Cola no texto. É aquilo, né? A liçãozinha que a gente tem que saber antes de vir bandear para as paragens da terra. Agora eu falei igual o Carlão, não gosto da antiga, bandear nas paragens da terra. Hábito, vou começar com uma frase. Se você fosse, vem uma criança pequena para você e diz, ei, o que é hábito? O que é hábito? O que você vai falar para essa criatura? Bota aí no chat. O que é hábito para você? Veio uma criança pequena, puxou a perna da sua calça, assim, ó, cutucou assim e falou, isso aqui é o que isso aqui? Essa palavra aqui, hábito, é o quê? E, mano, dá uma frase. Flávia Dias, boa noite! Emmanuel dá uma descrição de hábito, gente, que eu nunca vi tão clara em minha vida. Vou falar para vocês. Vai botando aí no chat o que é hábito para você. Olha o que o camarada diz. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Ponto final. Valeu, gente. Boa noite. Ok, vamos embora. Já deu. Já foi dada a lição. Essa frase já... Tchau, pessoal. Até a próxima sexta, já foi dada a lição. Até a semana que vem, hábito. Gente, é muita loucura essa frase. Hábito é uma esteira de reflexos mentais. Esteira, aquele troço que fica empurrando, assim, né? Esteira de mala, aquele negócio todo. Esteira de reflexos mentais acumulados. Um reflexo mental atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, que opera indução à nossa rotina. Ou seja... Se a gente está lá com a mente, desatento do esquema, essa esteira de reflexos mentais vai acontecendo e a gente nem aí para o que está rolando, para o que está pensando, para o que está fazendo. Olha lá, a galera Sofia botou hábito, algo que alguém faz constantemente, com uma certa frequência. Boa, Sô. Bom dia, Cida! Aliás, boa noite, tá loucona. Janete, atitudes que fazemos sem perceber. Isso é hábito? Hábito. Flávia Dias, tem pessoas com hábito de encher o saco das pessoas. Próximo. Tá todo mundo se acreditando. É ou não é, Flávia? É ou não é? Próximo. Hábito de coisas boas e coisas ruins. Pois é, gente. Aí vem Emmanuel dizer pra gente que hábitos são reflexos mentais acumulados que vão ali, na nossa esteira, determinando a nossa rotina. Fala aí pro Aldney, qual é essa do hábito? Mandou na lata já o Emmanuel. Pois é, então. E aí, na sequência desse texto que a Fê está falando, que é esses reflexos acumulados, né? Ele fala que somos herdeiros de milênios, né? Ele fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. Coisas que a gente plantou lá atrás e coisas que a gente vai revivendo e vai deixando ir nessa esteira, né? Se a gente não está atento, a gente fica séculos e séculos nessa morosidade, a gente não sai do lugar, né? E aí, Fê, quando vocês me chamaram fizeram esse convite, né, pro Sextou, no mesmo dia eu estava ouvindo música, aí eu vi uma música do Los Hermanos, né? E tem uma frase que fala assim: se o que eu sou é também o que eu escolhi ser, né? E aí eu interpretei assim que não só o que eu já fui em outras encarnações, mas também aquilo que eu estou escolhendo ser nessa vida. Quer dizer, estou indo no sentido certo? Né? Quais hábitos eu identifico aí que são bons para mim, quais não são? Porque tem muita gente que fala assim que não sabe o que veio fazer nesse mundo, né? Eu não sei qual que é a minha missão, o que eu vou fazer, né? E aí, mas eu acredito que no fundo a gente sabe. Se a gente parar para pensar, se a gente não deixar aí nessa esteira que o Emmanuel fala, a gente começa a perceber o que a gente tem de dificuldade no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, eu tenho problema sério com organização, sério. Né? Não sou uma pessoa organizada, consigo fazer as coisas, mas não sou. Então eu sei que isso eu tenho que melhorar e vai saber quantas vidas eu já não sou assim. Né? Então, assim, a minha missão, primeiramente eu tenho que resolver esse meu problema, depois eu consigo resolver o do outro e do mundo.
né? Então, essa coisa de hábito, de criar bons hábitos, é o que vai mover, tirar a gente um pouco dessa esteira, né? E a gente fazer a gente ser atuante, não só ficar assistindo a vida passar. Aqui eu fico muito feliz de ver se você concorda, Aldinei, Fernanda, Otávio, de que esse texto seja uma cartilha para os desencarnados que estão em processo de encarnação. Ainda bem que a gente pode ter acesso no mundo espiritual, um pouquinho antes de descer para cá, a uma cartilha como essa, né? Se a gente prestasse mais atenção, isso faria muita diferença. Porque, gente, a gente tem uma forma de falar a respeito desses conceitos muito sérios, muito descontraída. Mas tem alguns momentos que a gente tem que falar sério. Gente, olha só. Pensa que nós estamos a milhares, a centenas, a milhões talvez, sei lá, de encarnações tentando evoluir. Com boa vontade, sabe, nem sempre com boa vontade, mas muitas vezes todo mundo quer evoluir. E aí nós somos herdeiros de milênios, são milhares de anos gastos na recapitulação. Estou lendo o texto, deixa eu colocar o texto para vocês verem. Esse texto está meio estranho, porque ele está todo sublinhadozinho, que é a minha forma de ler o texto. Então olha só o que ele diz, ó, no segundo parágrafo logo, ó, nós somos herdeiros de milênios gastos na recapitulação de experiências análogas, ou seja, parecidas entre si. Então, milênios, a gente vem e repete, vem e faz de novo, vem e faz de novo. Experiências que a gente viveu até agora. Quase a maneira de embarcações. Imagina um navio sem motor, que está indo de acordo com a correnteza, sem direção, sem leme, sem saber para onde está indo. Isso somos nós há milênios, repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas, encarnação, traz encarnação, traz encarnação, traz encarnação. Você não se sente meio desconfortável com isso, não? Peraí, deixa eu dar mais ênfase a isso que eu vou falar aqui. O Otávio já está dando risada. Você não se sente meio desconfortável com isso, não? Milênios repetindo as mesmas experiências, igual um barco à deriva sendo levado pela correnteza, ou se você sente enjoo no mar, como uma folha seca voando ao sabor do vento, que te parece? Isso foi bem poético. Fala aí, Otávio. Medo do Carlão. Fala aí, Otávio. Que medo do Carlão. Fala aí. Eu acho que você falando assim da gente repetir algumas ações e errando, continuando a errar, eu acho que tudo gira em torno do caminho para a evolução. E eu acho que a gente vê os hábitos como uma coisa, tipo assim, muito cotidiana, mas a gente esquece de ver muito pro lado espiritual. Porque eu tava lendo a lição aqui, aí ouvindo vocês falarem, para mim, eu consegui implantar na minha cabeça a ideia de que o hábito, talvez ele seja uma prova. E talvez a gente esteja cometendo os mesmos erros para tentar... Porque a gente não entendeu ainda onde é que a gente está errando, qual que é a pedra, qual que é o caminho que a gente tem que seguir, a pedra que a gente tem que tirar. Então, acho que alguns hábitos que a gente tem ainda, acho que a gente precisa ficar mais atento a eles e entender por que a gente faz isso. Qual o comportamento que está encadeando isso. Por exemplo, eu tenho muito hábito de perder a cabeça muito fácil. Eu perco muita paciência. E quando eu já tenho consciência disso, minha mãe sabe, eu já tenho a consciência eu já tenho a consciência de que isso ocorre comigo. Então, quando eu sinto que eu não tô meio harmonizado, não sei se vocês vão entender, tipo, essa harmonização, eu sei que, tipo, é o momento que eu preciso, assim, sair um pouco do celular e talvez não falar com as pessoas, talvez eu queira falar com as pessoas, mas talvez não seja bom, porque a gente acaba, no meu caso, eu acabo descontando nas pessoas e isso acaba deteriorando algumas amizades e tal.
E talvez isso seja um hábito que eu tenha tido em outras encarnações, como o Emmanuel falou. E talvez eu ainda não tenha achado o ponto que precisa ser consertado. Então acho que, tipo, a gente erra o tanto que a gente precisa errar. E eu acho que até a gente não achar onde precisa de conserto, a gente vai continuar errando quantas vezes forem necessárias. Ô, Aldney, e que tal Meu se Deus houvesse do uma cartilhazinha? céu! Que coisa tão bonita esse bebê, gente. Ô, Carlão, deixa eu falar Aldney, uma coisa aqui desse que o Ota falou, essa coisa da gente ter não ter muita noção, né? Onde está errando a mão e vai aí tocando a vida meio atabalhoada, né? Seguindo nesses hábitos menos adequados. A galera, a gente pediu para eles colocarem no chat que era hábito, né? Aí o pessoal continuou colocando, ó, são perceptíveis, se eles são ruins e não mudamos, o Gabriel falou, que vem a consequência, né? Consequência do nosso livre-arbítrio e não da ignorância. É importante lembrar que o que a gente está colhendo, por assim dizer, não é castigo, né, gente? É resultado natural das nossas escolhas e atitudes. Ninguém está sendo castigado, né? A Flávia colocou, assistir esse programa também virou um hábito para nós. Oh, meu Deus, ó aqui para Flávia, ó. Amamos vocês, viu? Estejam com a gente aqui. esse é um Ó, hábito o muito Gabs bom falou que a uma coisa Flávia importante, desenvolveu. Carlão. Olha lá o que o Gabs falou, Carlão. Vamos ter o hábito de deixar o like no vídeo. Garoto propaganda. Garoto Menino esperto. bom, hein? Like, gente. Precisamos dos likes para que o vídeo chegue a mais pessoas, né? Como a gente sempre fala. Ó, ainda voltaremos muitas vezes até nos depurarmos, que o Gabriel tá falando na esteira do que o outro estava comentando, né? E os hábitos são alertas, a Paty falou pra gente. Prestar atenção aos hábitos para saber o que precisamos melhorar. Um recadinho pro outro. Então, é isso, né, gente? Aqui o texto, Emmanuel fala isso pra gente. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios. Olha que loucura isso, gente. Presta atenção nessa frase. Estamos aí com o hábito de consumir os pensamentos alheios, ou seja, né, nos deixando influenciar e mudar e marcar os nossos hábitos pelos pensamentos alheios. Quem dera se a nossa sintonia fosse sempre com os espíritos superiores, porque aí seria lindo, lindo, perfeito, consumir os pensamentos somente dos espíritos superiores. Arraso, hashtag arraso, mas não é o que a gente faz, né não? Fala aí, Carlúcio. Não, acho que eu interrompi o Aldney quando eu estava falando, deixa ele falar. Ele tá louco para falar de rede social. Aldney. O H é só Aldney. enfeite. Aldney. Pagar essa enfeite, o criador do nome tá aí, ouvindo vocês falando do meu nome, viu? Eu acho esse nome muito legal, tá bom? E eu também, Eu também achava acho que era muito bonito. Aldney. Não é? E aí paramos todos. Então segue aí, Aldney. Você ainda lembra o que a gente estava falando? Nem lembra mais, né? Era Lembra? do hábito. Galera botou no chat, Carlão, um monte de hábito aqui, ó, para trocar, viu? Emmanuel traz uma dica mais para o final da lição. Deixa pro Aldney falar, que Emmanuel dá uma diquinha assim, ó, como é que faz para mudar, entendeu? Vamos Fala lá. aí. Boa. Não, então eu estava falando do Livro dos Espíritos, né? Essa aqui é a versão que eu tenho, que é pocket, enfim, de bolso, né? Que aqui, a pergunta 894 fala assim, que há pessoas que fazem bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. É aquilo que a gente vê as pessoas falando assim, mas você faz isso porque você, enfim, sempre tem essa desculpa, né? Você consegue fazer exercício porque na sua casa é só você. Né? Então, assim, a gente sempre encontra uma desculpa para não criar um hábito bom, né? Então, para a gente maratonar uma série no Netflix, a gente cria esse hábito, né? Pessoal, não é verdade, pessoal? Otávio deu risada. Deu risada, né? Tem um meme que é assim, um meme que é uma criança sorrindo, uma criança chorando. Na foto da criança chorando, é assim, ó, 5 horas vendo aula, criança chorando. 5 horas vendo série, a criança sorrindo. Então, aí às vezes você manda, pessoal, tem esse vídeo aqui,
mas é muito longo, é meia hora. Nossa, mas é longo, assim, as séries, cada série é 50 minutos, o pessoal assiste a série toda, completa. Então, assim, parte da gente também ir atrás de criar bons hábitos, né? Para a gente suprimir os maus hábitos, né? É difícil mudar os maus, mas à medida que a gente vai criando novos hábitos, a gente vai tirando esses ruins, a gente vai vendo que, pô, isso aqui é muito mais legal de fazer do que ficar o dia inteiro deitado assistindo série. Puxa, quem dá graças a Deus são os ortopedistas e os físios, né? A pessoa levanta tudo quebrada, né? O tronco encurtado, perna encurtada, porque não se movimenta, né? Então, pessoal, eu conheço fisioterapeuta agradecendo aí, viu? Porque tanto cliente que tem agora nessa pandemia, agora que está voltando, né? Então, e essa coisa de criar bons hábitos não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, tem estudos que falam que demora 21 dias para criar um hábito novo, né? Para criar um hábito, para que ele se vire um estilo de vida, são 90 dias, fazendo a mesma coisa. Então, assim, a gente vai criar novos estilos de vida. A gente falando aí no chat que começou a acordar mais cedo, né? Nessa pandemia, quanta gente não começou a fazer comida, descobriu que gosta de fazer comida, né? E é bom, você começa a se alimentar de uma forma melhor, né? O meu cunhado tem a empregada e ela está emagrecendo, porque está comendo comida diferente que eles estão fazendo. Ela gostou disso. Então, você vê que, às vezes, uma pequena mudança que a gente faz na nossa vida, um hábito novo que a gente cria, a gente acaba tendo muito mais benefício. É difícil no começo, claro que é. Tudo que... para começar é sempre difícil, né? Mas se a gente não insistir, não vai. E aí, você, Ota, fala aí. Menino lindo. Que você falou, né? Tipo, a gente acaba inventando muita desculpa, né? Porque é muito mais fácil a gente fazer alguma coisa que a gente já está acostumado do que a gente sair do cotidiano. E acho que essa pandemia, ela testa muito isso na gente, porque essa pandemia exigiu da gente um isolamento social, uma coisa que a gente não está acostumado. Então, exigiu da gente a questão de tentar criar novos hábitos, porque no cotidiano a gente costumava, por exemplo, eu não costumava ficar muito em casa. E aí, como a gente tem que ficar em casa, ou aparentemente é o ideal, né? A gente precisa se acostumar com as coisas que a nossa casa nos fornece e criar hábitos em cima disso. E é muito mais difícil, porque tipo, a gente não tem ideia de onde começar, a gente não tem o botão inicial. A gente tem um planejamento, a gente tem os itens para fazer, só que a gente não sabe. Eu falei que a gente tem planejamento, só que a gente não tem. Eu falei errado. A gente foi nos fornecido as ferramentas, só que a gente não sabe como construir de maneira que saia um negócio certo. Então algumas pessoas acabam mesmo furando quarentena e tal, porque acabaram que não se acostumaram. Algumas pessoas acabam saindo da quarentena porque realmente precisam. Às vezes não dependendo delas, às vezes porque o próprio lugar que elas trabalham, às vezes não conseguiram criar o hábito do trabalho à distância. Então E aí, pode falar. como o Aldinei falou, desculpa, Ota, interrompi, você concluiu? Não, depois eu concluo, eu já até esqueci o que eu ia falar. Então, a gente fala que o que nem o Aldinei falou, né? Você precisa de 21 dias para poder criar o hábito, 90 dias para poder enraizar o hábito e essa coisa toda, né? Então, imagina o seguinte, se você vai pelo caminho mais fácil, por exemplo, a rede social é um caminho mais fácil. A televisão é um caminho mais fácil, né? Então, a gente é impelido o tempo inteiro, principalmente nos meios de comunicação, televisão, cinema, rádio, rede social, a comprar. Comprar. A gente começa a achar que a gente não vive sem alguma coisa que a gente não tem. Então, hiperconsumismo também é um hábito. Exatamente. E aí a gente cria esse hábito do consumismo, não é? E aí a gente começa a consumir, e cada vez a gente quer consumir mais, e cada vez a gente quer consumir mais. E esse hábito, entre aspas, assim, entre aspas não, sem aspas, errado, a gente cria a partir do berço, né? Nasceu, e aí quando você cria um hábito, você passa uma vida inteira com esse hábito, né? Aí você morre, e aí você nasce de novo.
mas você tem na sua memória, no seu íntimo, esse hábito que você criou em outra encarnação. E aí, por uma forma automática, você volta para esse hábito, né? E aí, mais uma encarnação, você faz as mesmas coisas. E aí, você passa a vida inteira, morre e nasce de novo. E aí, são 2 encarnações fazendo a mesma coisa. Olha só, o Aldrin falou que em 90 dias você cria um hábito. Eu estou falando de 2 encarnações, aí vem a terceira, aí vem a quarta, aí vem a quinta. E se a gente não se dá conta disso, e não é fácil se dar conta disso, a gente passa milênios, como o Emmanuel fala aqui, com raras exceções, com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Pensamentos alheios, por exemplo, a televisão é alheia, o rádio é alheio, o cinema é alheio. Eles estão incutindo na nossa cabeça alguma coisa que não é eventualmente o melhor para a gente, não é? E a gente absorve esses pensamentos, muito bem. Aí, e em razão disso, a gente exagera as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade. Olha, presta atenção nessa palavra. Essa palavra é chave, apartar da simplicidade. Por quê? Porque se a gente leva uma vida simples, a gente meio que está vacinado contra essas armadilhas do consumismo, não é? Então, quando a gente leva uma vida consumista, a gente cai nessa armadilha, não é? De sempre querer mais, querer mais, querer mais. E ele continua o texto aqui, apartando-nos da simplicidade, com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos, porque a gente não tem uma vida simples, porque a gente tem uma vida consumista, formamos em torno delas, das necessidades que dizem para a gente que a gente tem, que a gente precisa de um tênis melhor, que a gente precisa trocar de celular, que a gente precisa de um carro melhor, que a gente precisa de uma viagem para tal lugar, porque o amigo fez a viagem para tal lugar. Então, a gente sempre precisa. E em torno dessas necessidades fake, a gente, em torno dessas necessidades, a gente forma um sistema defensivo à base da crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequente a nós mesmos. Então, para defender esse estilo de vida errado, a gente cria armaduras para defender esse estilo de vida, não é? E isso fere aos outros, muitas vezes a gente cruelmente busca satisfazer esses nossos desejos, ferindo os outros e, consequentemente, ferindo a nós mesmos, né? Então, aí eu volto àquela ideia da cartilha, né? Graças a Deus, a gente tem uma cartilha para poder ler, porque para sair desse círculo vicioso, Aldney, alguém tem que chamar a nossa atenção. Alguém tem que falar, acorda, bicho, não é assim. O Cristo tentou isso, o Cristo fez isso, o Cristo nasceu numa manjedoura, no meio dos bichinhos. Isso é simplicidade ao extremo, não é? E aí ele viveu toda uma vida. E, gente, ele não fez isso. Ele fez isso para dar exemplo. Ele fez isso para a gente entender. E a gente não consegue, faz 2000 anos que ele passou por aqui, e a gente ainda não consegue entender essas coisas. E, por fim, acabou na cruz, dando exemplo de simplicidade, de paciência, de resignação, não é? E a gente não consegue entender, não é? Gente, o Carlos danou a falar. Desliga o botão dele aí. O pessoal no chat está falando que a Janete falou, é muita encarnação para consertar os hábitos. De fato, né? O nosso processo evolutivo é paulatino, vagaroso, né? Um passinho cada vez, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? A Margarida descreveu aqui que ela conseguiu aumentar o tempo de meditação, que isso foi um grande desafio, que ela está super feliz com isso. Olha que coisa bacana, né? Esforço próprio na tarefa. Araci colocou, esquecemos de ver o que realmente nós queremos, precisamos, ainda naquela vibe da questão do consumismo que os meninos citaram aqui, né? Contudo, é importante a gente lembrar o seguinte, tem uma parte do texto que diz, não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. Ou seja, há coisas na nossa rotina que são, portanto, hábitos, que são absolutamente importantes e imprescindíveis.
que nós também conquistamos com o passar das reencarnações. E aí o texto diz, é por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Há hábitos que nós temos que garantem a sobrevivência do nosso corpo, que garantem nossa saúde, e isso é fundamental. E nós também adquirimos esses hábitos ao longo das nossas mais diversas encarnações. E vamos reaprendendo estes hábitos cada vez que reencarnamos. Mas tem uma frase aqui no texto, em seguida dessa, desculpa, que fala exatamente qual é a questão da mudança de hábito. Porque se nós se deixarmos como a gente está, a gente fica como a gente está. E tá tudo bem, sofre um pouquinho aqui, sofre um pouquinho acolá, mas a gente fica como a gente tá, que ninguém tá afim de mudar hábito nenhum, já tô acostumado, beijinho, tchau. Adoro mesmo fazer isso, aquela velha frase, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Olha o que Emmanuel fala, por que essa coisa de incomodar-se e querer mudar? A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes. A evolução impõe novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, aquelas que a gente está se degladiando aí na esteira dos pensamentos, em marcha para ciclos mais altos de existência. Ou seja, por que eu tenho que mudar meu hábito? Eu gosto desse hábito assim, tá lindo, tá bonito. Bom, tá bonito, mas ele não está colaborando para o seu processo evolutivo. Então, não é que você tem que mudar nada, ninguém tem que nada, gente. Nós somos convidados a caminhar no processo evolutivo. E caminhar no processo evolutivo inclui mudar esses hábitos menos felizes, né, amores? Então é assim, ó, não dá um soco na sua cabeça querendo que você resolva tudo de hoje para amanhã. Por favor, não faz isso que não vai adiantar. Mas bota na sua cabeça uma listinha ali, ó, esse hábito aqui não quero mais não. Esse hábito aqui eu vou trabalhar ativamente para mudar. Esse aqui eu não quero mais não. E alguns outros a gente ainda vai patinar, né, gente? Que a gente está aí na toada da evolução, tá bom? Ninguém vai virar Cristo no fim dessa encarnação. Sorry, né? Desculpa dizer isso, mas é um fato. Então, vamos começar de pouquinho? Monta a sua listinha. Monta uma listinha. Olha os hábitos que você tem e fala, putz, esse aqui não tá legal, esse aqui não tá legal, esse aqui não tá legal, esse aqui tá legal, esse aqui é bacana, esse aqui eu vou fortalecer, que esse aqui é super massa, bacana. Olha aqueles que você tem que são bacanas, fortalece, escolhe um para fortalecer. E olha aqueles que você tem que já não estão legais, que já... E escolhe um para você trabalhar ativamente. Que tal? Fala aí pro áudio. Não, e é legal isso que você está falando, Fê. Tem uma coisa que ouço muito de psicólogos, coaches, amigos, né? Fala das crenças limitantes, né? O que é isso? Quando a gente se limita, a própria, esqueci, a Margarida, né? Ela falou que talvez ela não conseguisse fazer mais do que 15 minutos. Agora está fazendo 40 minutos. Então, a gente, às vezes, se impõe essas coisas que a gente não consegue, que a gente não é capaz. E a gente percebe que, às vezes, com a idade, você fala assim, mas eu já não tenho mais idade para mudar isso. Fiz isso a vida toda, para que eu vou mudar isso agora? Né? E a gente vê, às vezes, exemplo de gente, por exemplo, que eu conheço pessoas que eu conheço que tinham 40 anos e falou que não ia fazer faculdade porque já era velho para isso. E hoje a gente vê gente se formando com 94 anos, 97 anos. E as pessoas falam assim, mas por que vai estudar com essa idade? Porque essas pessoas têm entendimento que esse conhecimento é do espírito, né? Então, ela vai levar para outra vida. Ela não está só acumulando aquilo agora, né? Boa. É uma satisfação de alguns, né? Durante a vida toda quis fazer aquilo, não teve oportunidade, mas se ela enxerga que ela vai ter uma próxima vida, ela vai vir. Uma senhora que se formou um senhor com 94 anos em direito. Na próxima encarnação, o cara já tem esse conhecimento, né? Então, assim, a gente tem que imaginar que a gente está nesse mundo aqui, não é só isso, né?
que a gente vai levar? A gente leva conhecimento. É conhecimento. A gente não vai levar roupa, a gente não vai levar, né? A gente tá falando, as séries que a gente assiste, a gente não vai levar. Né? Infelizmente, não. O caminhão do Carlão não vai levar. De Né? repente Então, o caminhão do Carlão até O caminhão do consegue. Carlão hoje parou. Hoje não vai levar Não ninguém. tem umas gavetinhas assim para colocar as coisas? A gente não consegue colocar uns valorizinhos nas gavetinhas do caixão? Não consegue, não? foi Ô, Fê, me ajuda aí. É o quê? É arquivo compacto. Não, tá que nem o pessoal da Galha, né? Diz que eles acreditavam tanto em reencarnação que eles emprestavam dinheiro para a pessoa para cobrar na outra vida. Isso não vai funcionar bem assim que funciona, né? Vai deixar a dívida para os herdeiros, né, Fê? Não vai rolar, Carlão. Nossa, muito legal. Eu quero saber do Otávio, Carlão. Porque a gente, assim, a gente já passou uns aninhos aí, adiante dele, né? Então, assim, nessa Somos idade jovens há aí... mais tempo, Fê. Jovens há mais tempo, exatamente. Nessa idade aí, Otávio, os parça dele e as parças dele, como é que é esse negócio do hábito aí? Vocês acham que tá de boa reconhecer os hábitos e tentar mudar? Ou, depois eu penso nisso, agora eu vou curtir. Como é que é? Fala aí. Cadê o Gabriel nessas horas? Eu acho que depende, porque eu acho que hoje é muito movido a, tipo, você se espelhar no que a sociedade exige de você, do que ela quer que você seja, em vez de você entender o que você mesmo quer de você. Além de muitos dos hábitos serem criados pela própria mídia e tal, mas acho que também gira muito em torno de grupinhos sociais e também de influências, às vezes boas, às vezes ruins. Então, acho que alguns hábitos não são realmente nossos hábitos, a gente só pratica porque a gente foi compelido a fazer. Então, eu acho que muitos dos nossos hábitos, eles foram impostos, só que a gente não sabe disso, porque no momento que a gente adquiriu o hábito, a gente adquiriu porque achou que ia ser bacana, porque alguém disse que ia ser bom, alguém disse que ia fazer bem, e aí quando você realmente, tipo, se encontra assim, se encontra no chão, assim, você percebe que esse hábito não foi bom. E aí depende de você mudar ou se você quiser seguir com ele. Então, pelo menos na minha visão, na minha geração, assim, por exemplo, na verdade, eu não costumava ser assim. Tipo, criar hábitos por causa dos outros. Alguns hábitos eu criei, não tem como dizer que eu não criei alguns hábitos porque algumas pessoas me impeliram a fazer, mas a maioria dos meus hábitos foi próprios, assim. Inclusive, um dos hábitos que eu tinha, que minha mãe odiava, trouxe muito conflito em casa, e é um hábito que eu decidi parar de fazer porque só que eu não parei de fazer foi um hábito assim que eu não parei de praticar por mim, eu parei de praticar pelos que rodavam comigo no meu círculo. Então eu costumava antes de ser maior de idade eu já tinha consumido bebida alcoólica. Então esse é um hábito que na verdade foi uma faca de dois gumes, porque foi um hábito que eu adquiri sozinho e um hábito que eu adquiri também por parte dos outros. Eu acho que, tipo, eu vi as pessoas fazendo e tal, aí eu fiquei interessado. E aí, com isso, a partir do momento que eu crio o hábito, tem pessoas que elas influenciam você a continuar com esse hábito. Então, no meu caso, foi isso. Tinham pessoas que faziam comigo e tipo, quando eu me encontrava assim no fundo do poço, assim, as pessoas me davam mão. E elas continuavam fazendo, mas elas sabiam que ia fazer mal para mim, mas elas, quando fazia mal, elas me estendiam a mão. Então, são pessoas assim que, tipo, elas sabem que esse hábito, ele foi criado por observação e eu dei continuidade por algumas influências, algumas vezes não. E essas pessoas, elas, dependendo da pessoa, essa pessoa vai saber que esse hábito vai ser ruim para você e em algum momento ela vai falar para você parar. E isso não significa que a pessoa vá, tipo, essa pessoa tem o mesmo hábito que o seu, só que, tipo, se ela não achar que não tá sendo ruim para ela, não vai parar. Então, tipo, é uma questão de um espaço pessoal. Então, muitos hábitos realmente não são nossos, entendeu?
Eu falei meio enrolado agora, nem eu entendi o que eu falei, mas Não, tudo mas bem. foi muito boa a mensagem, muito legal. Acho que é um lado muito importante que você tocou, né? E ainda bem que você se deu conta disso em algum momento, né? E você é super jovem, né? Você nem começou a viver ainda, apesar de você ser maior Porra, de ainda bem, amém, né? Não comecei a viver, graças a Deus. Se tivesse apesar de começado, você ia ser ser bem maior pior. de idade, nem começou a viver ainda. Se Faz pá, a sua mãe 19 ainda vai anos, querer trocar tá? a fralda ainda de você. Ah, não Mas vai foi, dar não, hein? mas foi Não muito vai dar legal, muito, não. muito bom, muito bem pensado. Queridos, o tempo ruge, como diz A Sapucaí é grande. a frase de caminhão. Eu queria desejar a todos vocês uma boa semana, dizer que eu gostei muito de estar aqui hoje. Queria deixar uma frase final, que é a seguinte. Aliás, eu gostei muito do que o Aldinei falou a respeito de fazer a faculdade mais tarde, não é? Porque, afinal de contas, se você não conseguir exercer a profissão plenamente nessa encarnação, você está levando com você o conhecimento. Eu nunca tinha ouvido essa perspectiva, achei muito legal. E com relação ao que o Ota falou, é o seguinte: pau que nasce torto, morre torto. Mas a gente não é pau, a gente não tem que ficar torto a vida inteira, não é? Então, a partir do momento que você se dá conta de que um hábito, e não importa se ele foi criado por você mesmo ou foi induzido por terceiros, a partir do momento que você se dá conta de que esse hábito não é legal, você tem que ter a decência, a coragem e a iniciativa de sair dele, que é o que o Otto está falando, né? Era bom para ele, os amigos falavam, é legal, toma mais uma, toma mais uma. Mas ele mesmo falou, estava criando problema no círculo em torno dele, inclusive a família, né? Então, em algum momento veio uma luz e ele falou, não, cara, não é o meu caminho, não é isso. E eu tenho certeza que alguns daqueles E amigos, quer dizer, quero que ele fale isso, né? Que alguns daqueles amigos ainda ficaram insistindo, não, cara, que nada, é legal, é legal, é legal. Só que ele tomou a decisão dele, na minha opinião, super acertada, não é? Então, se ele se mantiver firme nessa decisão, talvez na próxima encarnação ele já não repita mais isso, né? Fala aí, Ota, a gente está com o tempo estourado, mas eu acho que é não, importante. vou correr, vou correr. E é bacana também que você falou dos amigos e tal, porque dependendo do amigo, ele sabe que você tem suas limitações no momento, e tipo, ele não te força a fazer as coisas. Então, tipo, eu parei, só que meus dois melhores amigos, eles ainda bebem e tal. Mas tipo, eles não me impelem de voltar e tal, porque eles sabem que eu tenho meu tempo de reflexão, meu tempo de entender o que aconteceu comigo, por que que eu fazia aquilo. Então é muito bom quando você tem pessoas que te cercam assim e que te influenciam não a voltar, mas a entender por que daquilo. Entendeu? Uhum, muito bom. Bom, gente, Queria falar só professor, uma coisa, Carlão, importante para terminar esse texto, que sim, sim. aproveitando o depoimento do Ota e tudo mais, e o que o Proaldine também falou acerca da vida futura, né? Da gente lembrar desse ponto de vista tão importante, o Evangelho traz isso, né? O que a gente faz aqui agora nesse momentinho não reflete só nesse momentinho, reflete nas nossas vidas futuras também. Então vale a pena pensar, né? Vamos fazer uma listinha. Quais hábitos eu já faço que são muito legais? Eu vou reforçar esses aqui. Quais que eu tenho que não são tão legais? Escolha um e comece a trabalhar para mudá-lo. É um dia de cada vez, é um passinho de cada vez. Você vai encontrar apoio nos seus familiares, nos seus amigos, na doutrina, nas lives, no sextou, nas quartas-feiras, enfim, nós temos apoio. E Emmanuel coloca no texto uma coisa que é sensacional. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Transformações viscerais são aquelas que estão lá arraigadas, aquelas que estão lá dentro. Estes hábitos que a gente acha que não tem como mudar. Pensa, o Cristo, hashtag cola no Mano JC, o Cristo foi o maior promotor de bons hábitos neste planeta. Pelo exemplo, Sem né? uma palavra de violência, sem uma atitude de violência, sem nada. Ele promoveu mudanças de hábitos profundas na humanidade. E aí Emmanuel termina assim: não podemos desconhecer
todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, duas ferramentas, bondade e entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade. Então, gente, um dia amar para nós vai ser tão natural quanto A luz do respirar. dia. Todo mundo está respirando aqui e ninguém está pedindo para as células respirarem, etc, etc. Você já faz isso naturalmente. Amar também vai ser assim. Não sentado esperando, levantando, arregaçando manga, fazendo a listinha dos hábitos que eu quero reforçar e a listinha dos hábitos que eu quero mudar e trabalhando. Hashtag sextou, Carlão. Cola no mano. É isso aí. Prof, você quer encerrar para nós? Rapidinho. Não, primeiro, parabéns pelo depoimento do Ota, a coragem, porque falta muito e muitas pessoas essa coragem que ele teve, né? Ele viu luzes do lado, pessoas que são como faróis, né, que estão iluminando. Tem gente que prefere fechar o olho e passar por esse farol, não dar bola para essa luz, né? Tudo bem que minha mãe é um pouco baixinha, né? Não dá pra ver ela se ela fosse um farol, mas a vamos luz tentar. é grande aí, conheço, hein? A luz é bem maior. A luz é forte aí, viu? Essa luz ninguém apaga. Não apaga. Então, tem gente que fecha o olho para essa luz e passa e continua da mesma forma, né? Ignora, né? Então, para a gente ficar atento com essas pessoas que são luzes à nossa volta, né? Esses faróis, né? Que provavelmente foi Jesus que acendeu esses faróis na nossa vida, para a gente estar atento, para poder mudar esses hábitos que nos fazem tão mal. E muito obrigado aí pela Gente, convite. então a gente fica por aqui e na próxima semana tem mais Sextou. E olha só o tema da próxima semana. Fala aí, Fernanda. Dever. Hashtag dever. Oh, meu Deus do céu, se prepara. Amores, é o seguinte, Carlão, essa semana é a semana de fazer a lista dos hábitos, para poder chegar na semana que vem e ouvir sobre o dever. O Emmanuel é assim mesmo, ele começa devagarzinho com o hábito e aí na próxima semana vem o dever. Sai de baixo, presta atenção. Hashtag hábitos, hábitos positivos. Cola no Mano JC, amo vocês! Gente, um grande beijo para todo mundo. Boa noite, boa semana, bom fim de semana, boa semana que entra. E na sexta estamos aqui de novo. Aldney, não desconecta não, que a gente depois do programa, isso é só para dar água na boca do pessoal que está no YouTube, né? Depois do programa a gente fica um pouquinho tricotando, então não desconecta não. Carlão é muito mal, mano. Queridos, fomos. Um grande abraço. Hashtag sextou. Beijos. Hashtag sextou, valeu!